que uma raposa pilotando uma nave espacial tem a ver com a eleição brasileira? Nada. Absolutamente nada. Mas talvez isso que eu acabei de ler faça algum sentido em instantes. Talvez, quem sabe, numa dessas. Estamos falando aqui sobre um dos meus jogos favoritos, Star Fox, ou uma das minhas séries favoritas. O que vocês estão vendo aqui são imagens do primeiro jogo, lançado em 1993 pela Nintendo. Esse jogo tem uma história interessantíssima, Ana, porque a tecnologia para ele foi desenvolvida por um moleque inglês que foi lá numa feira de eletrônicos, encontrou os figurões da Nintendo, disse assim, pô, podemos fazer um jogo aí, o que vocês acham? Aí pegaram esse jovem, pagaram um salário de merda para ele, botaram ele na sala mais escrota do prédio da Nintendo e ele desenvolveu o jogo. Essa história está contada num dos nossos mini documentários, você pode ver se você quiser. Muito bem, e aí a gente volta a falar de Star Fox, as imagens do jogo seguem aí na tela para você ir admirando essa belíssima estética dos anos 90. O que isso tudo tem a ver, Ana, com o momento presente do Brasil, Ana? Absolutamente nada. Nada a ver. Nada a ver. Mas, Ana, isso estava atrás, esse jogo estava atrás de um jovem muito eloquente que estava falando sobre o momento presente do Brasil. Aí eu falei, eu gosto do jogo, eu vou puxar o assunto pelo jogo. Ah, mas ninguém vai entender nada e você vai ter menos audiência se você raciocinar pensando apenas em satisfazer seus gostos estéticos, suas preferências aí a respeito da mídia videogame. Tem toda razão, mas foda-se. Do Ciro Gomes, eu tenho um apelo pra fazer pra você. Ciro Gomes não vai para o segundo turno. A gente tá há 2 semanas da votação e nunca antes na história das eleições do Brasil a gente teve um candidato... Tá lá atrás dele, ó, tá lá atrás dele. Star Fox 64. 64! Olha lá. Que foi capaz de fazer essa virada tão rápido. Ainda mais que a gente tem que levar em consideração que Ciro desidrataria Lula ou Bolsonaro e ambos apresentam estabilidade. Portanto, Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno. Dito isso, a gente tem 2 cenários. Ou eles disputam sozinhos mais à frente, daqui a 1 mês e meio, ou a gente ganha no primeiro turno com o Lula. Eu não sou lulista, eu não sou petista. Portanto, por favor, me escute, até porque eu já fui cirista. Uma vitória no primeiro turno torna incontestável para todas as instituições e para o mundo a vitória do Lula com 51% dos votos válidos. Lula, afinal de contas, reuniu uma frente ampla. Ele tem Marina, ele tem Alckmin, ele tem Henrique Meirelles, ele tem Boulos, ele tem um grupo muito grande de espectros diferentes do pensamento democrático apoiando ele. Portanto, a margem para um golpe é muito menor no primeiro turno. O segundo turno permite com que o Bolsonaro tenha muito tempo para criar um caos institucional e até uma possível ruptura antes das eleições ou até contestar o resultado das eleições do segundo turno. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, inclusive, para você poder votar ou não no Ciro daqui a 4 anos. Eu entendo que você pode não gostar do Lula, mas Lula e Bolsonaro não são simétricos. Não são polarizações comparáveis onde você, cirista, senta no meio discordando das duas. Um deles deixou a gente morrer. Um deles não comprou vacina. Nas costas de um deles tem 600 mil mortos de uma pandemia. Nas costas dele tem 35 milhões de brasileiros passando fome. Nas costas do outro tem o fome zero. Então assim, da perspectiva de um não lulista, eles não são comparáveis. Então fica aqui o meu apelo, por favor, reconsidere a sua posição. Um segundo turno é muito perigoso. A gente tem chance de chegar no primeiro. E o Ciro já não vai para o segundo. É importante agora a gente pensar na democracia que a gente tanto preza. E ela vem com a vitória do Lula no primeiro turno de forma mais assegurada do que pagar para ver o que vai acontecer no segundo. Tá aí, o Matheus Sodré. Ana, fez um apelo ali que, olha, é muito mais claro, o texto é muito melhor que o texto de qualquer uma das celebridades que o PT colocou aí em suas propagandas, né? Para defender a tese do voto útil. Você pode não gostar dos argumentos, mas está muito bem explicado. Eu mesmo discordo da tese de que a eleição do Lula no primeiro turno inviabilizaria o golpismo, vou chamar assim, né, porra, do Bolsonaro no futuro. Eu não tenho esse otimismo todo. Não sei se alguma coisa para o golpismo do Bolsonaro no futuro próximo, sinceramente. Mas tá aí o Matheus Sodré no TikTok. Tique o quê? Tique o quê? Por exemplo, o TikTok talvez tenha sido uma das ferramentas que mais fez pela democratização do acesso e produção audiovisual no Brasil como um todo. E se a gente se livrar do preconceito que existe com a ideia do TikTok, a gente vai ver que dentro dessa banalização da produção de conteúdo, existe o surgimento de novas linguagens e de novas perspectivas.
primeiro jogo era melhor, né, Matheus? Road Rash. Muita gente gostava lá no Mega Drive, mas, porra, no Nintendo 64 já era. E de pessoas que antes jamais teriam uma voz e ganham uma voz não necessariamente fazendo dancinhas, mas criando vídeos próprios, linguagens próprias, estéticas próprias, com base nas suas vivências. E quando todo da população tem acesso a um telefone, a um editor de vídeo e pode contar a história da sua perspectiva, a gente tem um avanço, a gente tem um desenvolvimento na barreira da linguagem audiovisual inacreditável, inconcebível antigamente. O que vai acontecer com o jovem periférico que agora consegue fazer filme desde criança? Qual linguagem ele vai chegar na vida adulta? Quais filmes ele vai ser capaz de executar? Acho que existe uma mobilidade, uma ampliação muito interessante que acontece no TikTok. Eu acho que esse fenômeno não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Tem uma coisa interessante acontecendo nessa rede. Muito interessante. E eu acho que vale a pena acompanhar. Me convenceu também. Vou virar TikToker por causa do Matheus Sodré. Sensacional. Ana, ouviu ali o argumento? Esta pessoa agora. Eu vou seguir legal, essa né? pessoa agora. Nossa, Mas quero ouvir teu comentário a respeito da exposição dele, vou chamar assim, a respeito do voto útil. De novo, o argumento central, eu não vejo muita sustentação técnica assim para ele. Não sei mesmo. Mas gostei da maneira como foi exposto. Gostei mesmo. Eu achei que você ia pedir minha opinião sobre a exposição do Star Fox. Que eu não consegui pensar em mais nada. Star Fox a Ana não gosta, porque o primeiro que ela pegou para jogar foi o do Wii U. É verdade. Que é uma merda. Né? Agora que já fizemos esse parênteses, eu amo o Wii U e eu defenderei, mas o Star Fox do Wii U... Não dá, né? Agora, Splatoon no Wii U, enfim... Voltando para a eleição no primeiro turno, sinceramente, assim, eu consigo entender a argumentação de que uma vitória no primeiro turno deixa todo mundo mais tranquilo, né, que resolve logo a coisa, quase como um apelo assim de ninguém aguenta mais. Vamos combinar? Ninguém aguenta mais. Então, eu entendo este apelo para o primeiro turno. De que pode frear o ímpeto golpista, está no meio do caminho. Acho que faz sentido. Acho que qualquer coisa que possa servir para botar qualquer tipo de freio no ímpeto golpista do Bolsonaro é bom, né? É legal. Garante que não haverá tentativa de golpe? Absolutamente não. Claro que não, né? Para mim, eu acho o argumento de que uma vitória no primeiro turno evita o risco do Bolsonaro fazer qualquer coisa que o faça ganhar no segundo turno, para mim esse argumento é melhor, sinceramente. Um pouquinho, uma parte também de frear o ímpeto golpista, ok. Mas para mim é só porque eu acho que não vale a pena correr o risco. Porque para mim a questão me parece posta. Alguém quer o Bolsonaro reeleito? Não. Então, por que diabos eu vou levar para o segundo turno e correr o risco de ter Bolsonaro reeleito? Entende? Eu preciso de mais tempo para pensar nisso. Posso pôr a perspectiva que vem do outro lado? Veja, o cara que vota no Ciro, ele não vê desse jeito. Ele não vê, ele não raciocina dessa forma. Estou colocando o Bolsonaro no segundo turno. Não, eles me falam. Ele acha que ele quando brigam comigo, eles dizem assim: ô seu filho da puta, eu tô colocando o Ciro no segundo turno. Eles falam assim, Ana, alguns com muita educação comigo, sabe? Veja, eu entenderia essa posição se de fato, matematicamente, estatisticamente, houvesse esta possibilidade. Mas, Ana, as pesquisas, elas são compradas pelos bancos. Daí não dá. Daí você não está apoiado na realidade, entendeu? Tá bom, entendi. Entendeu? Você tem que estar apoiado na realidade para dizer que existe uma chance do Ciro ir para o segundo turno. Baseado no que eu acho que as pesquisas são compradas. Daí não dá. Aí, sabe quem diz isso? Que as pesquisas são compradas? O Bolsonaro, entendeu?
Então, não dá para ir por aí, né? De novo, assim, eu já falei disso antes, assim, eu acho que numa eleição em que há somente forças democráticas aí concorrendo, a expressão do voto individual, eu vou votar pela minha ideologia, no bom sentido, ideologia não é sempre ruim, né? Eu vou votar por aquilo que eu acredito, eu vou votar porque eu acho importante incentivar esse candidato mesmo que ele não vá vencer. Tudo isso vale numa condição normal, numa condição democrática normal. Não acho que essa eleição seja esse o caso, dada a nossa experiência nos últimos 4 anos. Então, não acreditaria nisso. A segunda questão e aí é um argumento que eu tenho visto cada vez mais, agora eu não vou lembrar quem foi que eu ouvi hoje falando isso, de novo, assim, as pessoas têm toda a liberdade de votar em quem elas quiserem, elas podem votar na terceira, quarta, quinta, 20ª via se elas quiserem, não tem problema. Mas o apelo ao primeiro turno tá baseado nessa ideia de que, olha, é o que é, né? E de vez em quando na vida a gente tem que aceitar aquilo que é o que é o que tem, né? É Bolsonaro e Lula, não adianta você deitar no chão e espernear e dizer, não, mas eu queria tal coisa. Às vezes, a vida real exige da gente esta maturidade de dizer é o que é e eu preciso tomar uma decisão aqui que não é necessariamente o que eu queria, mas, de novo, é o que é. É o que tem para hoje, é o que tem na janta, é isso aí. E né, eu gostaria de comer outra coisa, mas não tem. Né? É isso que tá no cardápio, né? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza, fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.